E fica assim, fica sempre aquela pergunta, né? Onde que estão os laterais direitos da base do Atlético? Onde estão? Onde vivem? De que se alimentam? Duda, você consegue me explicar o que acontece que o Atlético não consegue, nos últimos tempos, formar um lateral direito para jogar no time principal, tá, gente? O Atlético forma, tá lá, direto, tem os jogos aí, estão aí pra gente ver. Mas formar para ter espaço no time principal? Essa questão da base do Atlético é sempre um tópico muito difícil da gente comentar sobre, porque a base do Atlético conseguiu, o último jogador relevante, vamos dizer assim, o último jogador que deu um bom retorno pro Atlético, eu até brinco, foi vendido por um caldo de cana e um pastel, que é o Savinho, que ele foi vendido muito barato pelo potencial dele, né, titular de seleção brasileira. De resto, a gente vê uma escassez enorme na base do Galo. A gente não sabe o que realmente está sendo feito. Você tem agora o Léo Silva, que faz esse trabalho junto com os meninos muito bem. O Atlético já tem que ir pensando a longo prazo, porque a base, eu até falo que é uma das formas mais fáceis do time conseguir fazer dinheiro. Porque ele molda o jogador para o mercado, para a venda e até mesmo para ele mesmo. Porque quando você sente a escassez, por exemplo, dessa questão do lateral direito, o jogador quando está na base, quando está no sub-15, você ainda consegue moldar ele de acordo com o seu estilo de jogo, de acordo com o que você vai precisar, talvez num futuro próximo. Quando o jogador tiver com uns 18 anos mais ou menos, ele já consegue integrar o time principal. Então, a base do Atlético, por parte da diretoria, tem que sempre que ser vista como um ativo do clube. A base, a gente até falava do Patrick. O Patrick, vejo ele como um ativo do clube, ainda precisa moldar um pouco mais o atleta, um atleta jovem, que vai ganhar muita bagagem nesse time do Atlético, ganhar minutagem, que eu acredito que seja o mais importante para esses jogadores. Mas a base do Atlético está muito complicada recentemente, eles têm que ter isso em mente, que é um ativo e que consegue moldar para que no futuro seja útil para a própria casa. Sim. E que assim consiga vender para um grande time, como foi o próprio caso do Savinho. O Savinho que ganhava sempre aqueles 5 minutinhos no final do jogo do Jorge Sampaoli. O Cuco não usava tanto ele, usava mais sempre no segundo tempo. E a gente viu onde que ele está, atualmente titular de seleção brasileira. Então tem que ter em mente que na base do Galo, acredito que tem muitos jogadores que têm um potencial tanto quanto do Savinho, do Estevão, do Hendrick, só precisam ser trabalhados e ter que dar uma atenção maior a esses atletas. Esse é um tema aí que a gente vira e mexe, a gente está soltando aí, né, Rob? Ô, Elton, eu não sei, provavelmente eu não vou responder a sua pergunta, mas eu vou colocar aqui uma questão para que todos nós venhamos a refletir e também os nossos telespectadores. A base do Atlético, o Atlético precisa de mudar o pensamento com relação ao aproveitamento da base. Porque eu não acho que a principal questão do não aproveitamento e de não formação, de não transição dos jogadores base profissional passe por departamento de futebol e técnicos. Não, eu acho que é na cadeira mais alta do clube. Porque você, há alguns anos atrás, você disse que o clube iria colocar não só um Hulk, mas 2, 3, até 4 jogadores no nível do Hulk. Esse é um tipo de discurso para mim de quem vai montar times realmente baseados em jogadores mais experientes. Hoje o Atlético, para mim, é uma espécie de juicer de moer jogadores da base. É uma grande hélice girando e qualquer jogador que você tire da categoria da base, de base, perdão, e coloque no time, vai ser moído, cara. Vai ser moído. E eu acho que é muito por conta, não dos treinadores, mas muito por conta da cultura do próprio clube, que talvez precise de ser revista, sim, para esse ano de 2025, especialmente se o Atlético for com uma capacidade menor de investimentos no mercado. E é muito preocupante para quando a gente começa esse debate e fala em base, lembrando que o Atlético vai começar o Campeonato Mineiro jogando com jogadores da base. Então, os 3 ou 4 primeiros jogos do Atlético no Campeonato Mineiro vão ser com os jogadores da base. Bom, a gente já está caminhando para os finalmente do programa, mas eu queria te ouvir também sobre essa dificuldade que o Atlético tem de colocar e a preocupação para o Campeonato Mineiro com esses 4 primeiros jogos. Quando você fala que o Cuca está pensando em Mariano, é para tirar uma oportunidade de jogador da base. O próprio Vitinho, que era do Sub-17, disputou o Mundial Sub-17, ele foi titular daquela seleção. Não teve oportunidade praticamente no Atlético. O Kudê, se não me engano, utilizou ele pouco, o lateral direito, mas parou. Não utilizaram mais o Vitinho, que é um ativo do clube. Acho que tem a falta de paciência da direção do Atlético e a falta de paciência dos torcedores também. Porque
Quando o Valu disse que o clube fala que quer contratar 4 Hulks, o torcedor imagina, sai um jogador, vamos dar prioridade para a base. Mas a torcida fica sempre pedindo, tem que trazer um atacante para o lugar do Pavon, para o lugar do Diego Costa, um jogador para o lugar do Mariano. E aí, automaticamente, a base não ganha espaço na equipe do Atlético. Em 2020, o Atlético foi campeão brasileiro com o Júnior. Qual jogador que foi aproveitado naquele time de 2020? Nenhum. Pois é. É isso aí que vem acontecendo. E a gente vai debater bastante isso durante esse mês, porque começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Campeonato Mineiro do Atlético vai ser basicamente com esses jogadores jovens. Então, gente, muito obrigado mais uma vez para vocês. Feliz 2025. Vamos que vamos. E um beijo do Magro, até amanhã, a gente tá de volta para debater muito e é claro que o mercado continua daquele jeito. Fui!